Se você passou por uma cirurgia e foi feita uma artrodese em alguma articulação em você, a mais comum que eu vejo é na coluna, mas pode ser também aqui na região do punho, tornozelo, na bacia. Enfim, a artrodese é um tipo de cirurgia em que une, eu chamo de junta, tá? Mas é articulação. Então você tem aqui a articulação, né? Por exemplo, essa daqui, e aí por algum motivo você une ela e ela fica rígida, fica dura, né? Para ali de mover. Isso acontece muito nos casos de problema de coluna. E o ponto é que se você passou por esse tipo de cirurgia, tem esse tipo de situação hoje, isso quer dizer que você pode se aposentar mais cedo pelo INSS. E eu não estou falando da aposentadoria por invalidez, da aposentadoria por incapacidade. Eu estou me referindo a outro tipo de aposentadoria. Aposentadoria por tempo de contribuição ou a aposentadoria por idade. O que isso tem a ver? O que a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por idade tem a ver com as pessoas, com trabalhadores, contribuintes da Previdência Social que passaram por esse tipo de cirurgia de artrodese? A Lei Complementar número 142, e eu faço questão de compartilhar ela aqui para que vocês possam entender que isso daqui é algo real, algo sério, e fundamentado em lei, tá? Eu estou aqui no site do Planalto, que é o site onde tem todas as leis do Brasil. E o que vai falar aqui? Vai falar da Lei Complementar 142, certo? Que regulamenta a aposentadoria da pessoa com deficiência no regime geral. O que é o regime geral? É o INSS, tá? E olha só, tem várias regras aqui onde determina que pessoas com deficiência vão se aposentar mais cedo. Eu vou te mostrar essas regras agora, mas aí eu vou usar o meu quadro, que eu acho que fica mais prático, mais fácil de você entender todas essas regrinhas. Mas se você quiser conferir ela, fique à vontade. Pode procurar aqui na Lei 142, Lei Complementar 142 de 2013. A primeira coisa que você precisa entender é que uma pessoa que passou pela cirurgia de artrodese, ela pode ser uma pessoa com deficiência. Eu digo pode porque assim tem que ser analisado no caso concreto. E aí eu não quero vir aqui na internet, no YouTube, falar para você assim, toda pessoa que tem cirurgia de artrodese é uma pessoa com deficiência. Poxa, eu seria audacioso, né? Seria assim prepotente se eu falasse isso, sem conhecer você, sem saber a sua idade, sem saber onde você mora, sem saber a tua realidade. Então eu não gosto muito desta comunicação, desse jeito de falar sensacionalista. Eu sou uma pessoa mais pé no chão, sabe? Uma pessoa assim mais cautelosa. E poxa, eu sou advogado, eu estou aqui para explicar assuntos, diria complexos, eu talvez assim desconhecidos, assuntos legais, assuntos de lei para você. E eu acho que você não quer ouvir um advogado que só fica falando coisas sensacionalistas e aí quando você vai lá pedir o teu benefício, nega e aí depois você escuta outro advogado e fala, não, mas não é assim. Eu acho que não é isso que você quer, né? Você quer uma coisa mais segura. A internet já está tão cheia de fake news, cheia de, sabe, coisas assim. Então, vamos lá, vamos com calma. Uma pessoa que, seja homem, seja mulher, fez a cirurgia de artrodese. Vamos pegar aqui a coluna, tá? Que é bem comum. Uniu aqui duas vértebras por conta de uma hérnia de disco, por conta de alguma coisa, um desgaste. Ela é pessoa com deficiência? Olha, eu digo que ela pode ser, existe grandes chances dela ser uma pessoa com deficiência, tá? Tanto é que você encontra muitas pessoas ali que conseguem isenção de PVA, conseguem diversos benefícios do governo por conta de ser considerado uma pessoa com deficiência. Entendeu essa primeira parte? Agora, tá vendo esse quadrinho aqui? Por que eu tô compartilhando esse quadrinho aqui com vocês? Porque existem duas modalidades de aposentadoria. A da pessoa com deficiência. Por idade e por tempo de contribuição. Olha só. Por idade e por tempo de contribuição. Qual que é a diferença principal uma da outra aqui? Quando eu falar de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, não quero saber a tua idade, tá? Não quero saber quantos anos você tem. Eu só quero saber assim, quanto tempo de contribuição, quanto que tu já pagou para o INSS. É isso que eu quero saber. Fechou? Agora, quando eu falo de aposentadoria por idade, eu quero saber a idade mínima,
tá? Se você já cumpriu a idade mínima, e também quero saber se você tem 15 anos pagos de INSS, pagos para a Previdência Social, como pessoa com deficiência, ou na condição de pessoa com deficiência. Você sabe que é errado, né, falar assim, pagar INSS é um ditado popular, mas, assim, não é correto perante a lei. Por isso, eu gosto de usar essas expressões, assim, porque é assim que o povo fala, assim, que os meus clientes, quando eu atendo aqui na minha sala, eles se comunicam assim. Então, se você vê eu falando uma palavra, assim, que às vezes você já tem mais conhecimento, de repente até já estudou direito, ou algum colega advogado aqui me assistindo também, e aí você vê eu falando, falei, o Wilker tá falando daquele jeito lá, tá falando... Não é, pessoal, é porque eu sou um comunicador aqui no YouTube, né? Eu sou advogado, tô aqui nesse meu canal do meu escritório, onde as pessoas acabam até me contratando, mas, assim, eu tenho que falar de um jeito que você entende. Eu tenho um jeito assim, a minha ideia aqui é facilitar a compreensão e não parecer inteligente, tá bom? Pessoal, vamos lá. Dois tipos de aposentadoria, tempo de contribuição e por idade. Fechou? Compreendeu isso? Eu vou primeiro explicar para você rapidamente como que funciona a aposentadoria por tempo de contribuição e aí depois eu venho para a aposentadoria por idade, beleza? Olha só, nesse quadrinho aqui eu tenho o tempo mínimo de contribuição, tá? Preste bem atenção, eu tenho na aposentadoria leve para o homem 33 anos de contribuição, na moderada 29, grave 25. Fechou? Beleza. Na mulher é menos. A mulher aposenta com 28 anos de contribuição na deficiência leve, 24 anos de contribuição na deficiência moderada. Já na deficiência grave ela consegue se aposentar com 20 anos de tempo de contribuição. Certo? Como que o INSS avalia se a pessoa é ou não é pessoa com deficiência e como que ele define o grau? Eu já vou te falar isso, como que ele faz. Deixa eu explicar as regrinhas primeiro, depois eu vou explicar a regrinha da aposentadoria por idade e eu já te explico como é que o INSS faz esse tipo de avaliação, beleza? Segurei só um pouquinho. Pessoal, a grande sacada aqui desses tempos de contribuição, né, o grande diferencial que você tem que estar por dentro, que você tem que saber é o seguinte. De repente, você fez a artrodese, né, passou por essa cirurgia com 50 anos de idade. E quando você fez essa cirurgia, você tinha 30 anos de contribuição já. Vamos pensar aqui no caso de um homem. 30 anos de contribuição, fez a cirurgia, ficou ali afastado pelo INSS, talvez 6 meses, 1 ano, alguma coisa assim, voltou para o trabalho, beleza. Aí você trabalhou mais 5 anos. Deixa eu pegar o celular aqui. O que você tem? Você tem 35 anos de contribuição, né? 35 anos de contribuição. Só que hoje, para a maioria das pessoas... Um homem com 55 anos de idade e 35 anos de contribuição comum, é muito difícil ele se aposentar. Se ele atingir algumas regras de transição, vai ser um valor mais baixo. Tá, beleza. Qual que é o ponto aqui? Se ele pegar 30 anos de contribuição, homem, e converter para um tempo qualificado de pessoa com deficiência, ele não era pessoa com deficiência porque ele fez cirurgia depois. Mas ele tem 5 anos ali de contribuição já na condição de pessoa com deficiência. Se ele pegar esses 30 anos e converter, aqui vai o fator 0,94, ele vai ter 28 anos de contribuição na condição de pessoa com deficiência, porque ele diminui, ele cai de 30 para 28. Só que aí ele vai somar mais 5 anos de contribuição que ele tem na condição de pessoa com deficiência. Olha quanto tempo ele tem na deficiência leve. Eu fiz aqui como se fosse uma deficiência leve, porque a artrodese, na maioria dos casos, vai ser deficiência leve, tá? A não ser que a pessoa tenha outros problemas que, somado, né, dá uma deficiência moderada ou grave. Ele tem 33. E aí eu tô mostrando aqui para vocês, ó, deficiência leve, 33 anos de contribuição. Eu não vou me aprofundar sobre essa questão de conversão, tem outros vídeos meus aqui no canal, ou você pode até conversar sobre isso pelo WhatsApp com a minha equipe, ok? Mas o ponto é, muitas pessoas que me assistem aqui não têm ou não vão ter 33 anos total ali de contribuição na condição de pessoa com deficiência. Eles vão ter, às vezes, 20 anos na condição de deficiência e 10, 15 anos sem ser na condição de pessoa com deficiência. Isso porque as pessoas que fazem essa cirurgia de artrodese, normalmente elas fazem depois de uma certa idade. Por conta de acidente, pode ser que você vai encontrar uma pessoa ou outra ali que na infância já teve que fazer, mas é mais difícil. Normalmente eu vejo
acontecer esse tipo de cirurgia já depois dos 40 anos. Beleza? Então tá, mulher, homem, moderado, grave, tudo isso vai fazer diferença. Eu recomendo que você faça um cálculo. Vamos conversar aqui sobre a aposentadoria por idade para eu já te explicar como é que o INSS faz essa avaliação para saber se você é ou não é uma pessoa com deficiência e qual o seu grau de pessoa com deficiência. Aqui estão as regrinhas da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Então, mulher, 55 anos de idade, tá grifado aqui porque eu estava gravando um vídeo sobre a aposentadoria por idade da mulher. Homem, 60 anos. Certo? Então, esse aqui é a idade mínima. Gustavo, eu tenho 59, já dá para dar entrada? Não, tem que esperar completar 60 anos. O máximo que você pode fazer aos 59, o máximo não, né? Algo interessante, inclusive, para você fazer antes da aposentadoria. É já conversar com o advogado, pedir para ele calcular o seu tempo de contribuição, ver mais ou menos ali, esquematizar, para quando aí sim você fizer 60 anos, você dá entrada. Fechou? Tempo de contribuição, 15 anos na condição de PCD. Pessoal, aqui não importa o grau de deficiência, se é grave, moderado ou leve, não importa. Porém, você não vai conseguir converter... Olha só, aqui você não consegue converter o tempo sem deficiência em tempo com deficiência. Então, se você for, por exemplo, uma mulher com 55 anos de idade hoje. Ok, 55 anos, já deu a idade, ótimo. E aí você tem 20 anos de contribuição. 10 anos de contribuição foi antes da cirurgia que colocou a artrodese lá na sua coluna, por exemplo. E 10 anos de contribuição é depois da cirurgia de artrodese. Quantos anos de contribuição você tem? 20, né? Correto? 20. 10 mais 10, 20. Beleza. Agora, quanto tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência você tem? Só 10. Tem mais de 15? Ou tem 15? Não tem. Então, não vai aposentar. Não vai aposentar, pelo menos não por idade, na condição de pessoa com deficiência. Deu para entender as regrinhas? Bom, agora deixa eu te explicar como é que o INSS vai analisar a sua condição de pessoa com deficiência. Ele vai fazer 2 perícias. Essas 2 perícias aqui, a gente chama de perícia biopsicossocial. Por que esse nomezão estranho, né? Biopsicossocial. Porque ela vai analisar a parte médica do ponto de vista médico, mas ela também vai avaliar do ponto de vista social, do seu contexto social, ok? Então, isso vai ser, na prática, uma perícia médica com um médico e uma perícia com um assistente social. Tudo isso dentro do INSS, tá? Os dois vão avaliar as mesmas áreas da sua vida, que são 7 áreas da sua vida, tá bom? Ele vai analisar essas 7 áreas da sua vida e vai analisar dentro de cada uma dessas 7 áreas, vai analisar atividades que você executa no seu dia a dia. Para você ter uma ideia, só um exemplo, tá, de uma das coisas que ele avalia é, por exemplo, a sua capacidade de se locomover, sua capacidade de locomoção, de movimentar o corpo. E normalmente as pessoas que passaram pela cirurgia de artrodese, elas vão ter algum tipo de limitação na locomoção, ou às vezes na movimentação, às vezes, enfim, são uma série de atividades que podem ser afetadas. Se você analisar, por exemplo, a capacidade de enxergar, você vai ver que a sua cirurgia que você passou e, por consequência, a artrodese, ela não vai afetar a sua capacidade de enxergar, certo? Então, a capacidade de enxergar vai dar uma pontuação lá, uma análise ok. Porém, quando ele vai analisar outros pontos da sua vida, como é a caso da locomoção, vai dar problema. Só que olha interessante, se você usa óculos, por exemplo, né, precisa usar óculos para enxergar, e não só óculos de descanso, talvez você tenha artrodese, você vai ter um problema ali, uma limitação na parte de locomoção, por exemplo, talvez, tá? E aí você também vai ter limitações na capacidade de enxergar, você vai enxergar de forma adaptada, né? Porque todas essas áreas da vida que eu estou falando, essas 7 áreas da vida que elas são analisadas não se você pode ou não pode fazer, não é isso. Claro que ele também vai analisar isso, mas ele vai analisar, por exemplo, se você faz, porém de maneira adaptada. Você quer ver? Trabalho. Você trabalha, eu imagino. Se você está trabalhando e tem ali uma sequela, uma questão da cirurgia da artrodese, mas você trabalha, talvez algumas coisas que você fazia antes você não pode fazer mais ou você faz de forma adaptada. Mas trabalhar, tu trabalha, só que de forma adaptada. Essa adaptação é uma espécie de barreira, uma coisa assim que você enfrenta
que os outros não enfrentam, certo? E é por isso que é por você enfrentar essas barreiras que você vai aposentar mais cedo, em comparação com aquelas pessoas que não têm essas barreiras. Mas veja, você vai precisar ter um tempo mínimo de contribuição. Aqui a gente não está falando do benefício pela sua condição de deficiência. A gente está falando de um benefício, de uma aposentadoria, pela sua contribuição e pela sua condição de pessoa com deficiência. É os dois, é uma somatória. Se você não tiver nenhum tempo de contribuição, nunca tiver pago o INSS, não tiver contribuído para a Previdência Social, tu não vai aposentar nisso aqui que eu estou mostrando para ti. Não tem como. Isso aqui só vale para pessoas que têm contribuição para a Previdência Social. Tá joia? Várias pessoas entram em contato com o meu escritório e eu, junto com a minha equipe, atendemos casos de aposentadoria por tempo de contribuição de pessoas com deficiência. Você pode assistir esse vídeo onde eu te explico melhor como funciona o nosso atendimento aqui. Nos vemos lá. Tchau, tchau.